Olá, meu nome é Rosângela e, em nome da equipe ELAB, vou apresentar nosso trabalho Materiotecas, Sustentabilidade e Usabilidade, explorando suas interrelações. Materiotecas são acervos de recursos relacionados a materiais usados para se fazer um objeto das mais diversas escalas. Elas são fundamentais para a atuação competente do profissional criativo de áreas como arquitetura e design, com foco na melhoria contínua da qualidade, entendida como atendimento aos requisitos definidos. A sustentabilidade integral deve ser tratada como um modo de pensar inerente a todos, isto é, considerar que o equilíbrio dos aspectos econômicos, ambientais e sociais precisa ser padrão a qualquer prática. Portanto, deve ser um requisito de qualidade das materiotecas. O objetivo de nosso estudo é identificar configuração de materioteca sustentável que proporcione à comunidade acadêmica e demais partes interessadas o aprofundamento do conhecimento sobre os materiais e suas propriedades sensoriais, físicas, mecânicas e respectivas aplicações. O ponto de partida da nossa pesquisa foi a análise interna à nossa instituição, em razão da necessidade de se estruturar uma materioteca no novo endereço da nossa escola, que possui limitação de espaço físico, o que sugeriu o uso de materiotecas virtuais e um acervo existente gerenciado pelos vários centros de pesquisa e extensão. Em seguida, foi feita a identificação de casos de implementação que, na sequência, foram analisados utilizando parâmetros de sustentabilidade. A sustentabilidade no contexto das materiotecas precisa ser tratada do ponto de vista de seu conteúdo, materiais que a compõem, suas aplicações, características técnicas e análises apresentadas, que devem considerar seus impactos por todo o seu ciclo de vida, bem como sua criação e manutenção, tratando-a como uma atividade e recurso. Seus recursos materiais e humanos devem ser otimizados. Cada aspecto da sustentabilidade deve ser explorado, tratando-se esses pontos de vista acima. Nesse trabalho, focamos na sustentabilidade social. Sustentabilidade social está relacionada à qualidade de vida de todos os cidadãos. Significa a promoção da inclusão, acessibilidade, valorização das pessoas, respeito, empatia, harmonia, influenciada pelos seus relacionamentos e capacidade de se articular em redes. Requisitos ergonômicos são importantes para essa qualidade. Especificamente para sistemas interativos, a usabilidade é uma abordagem ergonômica que trata a capacidade que o sistema oferece a seu usuário de realizar tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável, proporcionando satisfação. Passando à análise de casos, a Materioteca Sustentável da Universidade Federal de Santa Catarina é uma materioteca acadêmica centralizada que possui configuração física e virtual. Internamente, os materiais são organizados em grupos, subgrupos e tipos baseados nas propriedades físico-químicas. Fornece indicação dos principais usos e, para alguns materiais, uma ficha do material detalhando o seu ciclo de vida. Ao lado, o exemplo de consulta sobre borrachas naturais e sintéticas. Passando a Materialize da FAU-USP, ela é uma materioteca acadêmica centralizada, possuindo configuração física e digital. Internamente são utilizados grupos e filtros por tags. Para controle das amostras, foi criada a codificação, o Sistema de Catalogação de Amostras de Materiais por Configuração, que utiliza 6 campos. As 10 categorias relacionadas às características físico-químicas compõem um desses campos. A Materfad é a materioteca do Centro de Materiais de Barcelona, que realiza trabalhos de pesquisa e vigilância tecnológica no campo de novos materiais e fornece serviços de consultoria e treinamento para empresas, profissionais, universidades e centros tecnológicos. Nela, os materiais são organizados em 5 famílias. Descrevendo a experiência de uso do sistema Materfad na função de consulta, do ponto de vista da organização dos materiais, as famílias anteriormente mencionadas são divididas em subcategorias utilizando critérios não ortodoxos. Por exemplo, os metais são agrupados por arbitração de densidade e pureza. Materiais que são categorizados como híbridos e ou processados têm uma mescla de composições que poderiam compor outras famílias. O sistema utiliza filtros de busca, como pode ser vista na imagem ao lado. A imagem da esquerda apresenta o resultado da busca pelo material borracha e à direita o detalhamento de um dos materiais.
Além da função de consulta, a Materfad também possui a função de cadastro, que requer a criação de um usuário diferente daquele utilizado para consulta. Disponibiliza um manual para preenchimento, mas apenas em espanhol. O cadastro é feito utilizando formulários com campos obrigatórios representados em verde e facultativos. O formulário de cadastro em si apresenta boa clareza. Heurísticas de usabilidade permitem uma análise estruturada. Utilizando essas heurísticas como referência, foi possível identificar várias melhorias desejáveis. Como exemplo, em relação à compatibilidade entre o sistema e o mundo real, identificamos que o uso de imagens se aproxima de amostras físicas, mas ainda faltam aspectos capazes de aproximar das dimensões cognitivas da percepção dos acervos físicos, como tridimensionalidade e texturas. Algumas tecnologias podem aprimorar essa percepção, como interfaces ápticas e realidade virtual. Com a obrigatoriedade de informar um fabricante para novos cadastros, certos materiais, como os naturais, acabam tendo metadados cadastrados de forma inapropriada. Ao invés de fabricantes, poderiam ser associados a esses produtos produtores, beneficiadores, fornecedores e distribuidores. Em relação à configuração física ou virtual, concluímos que prescindir de qualquer uma das partes significa não ter acesso a parte dos dados e informações importantes para se fazer as escolhas mais adequadas a um projeto. A constante inovação no âmbito dos materiais demanda um sistema flexível que permita a inclusão, exclusão e substituição de elementos. As classificações existentes são variadas, diferentes em cada um dos 3 sistemas analisados, e interferem nos resultados das buscas e consultas. Ressaltamos também aspectos de sustentabilidade, em especial questões ergonômicas como a usabilidade. É altamente desejável ter uma materioteca abrangente, inclusiva e acessível, que permita a formação de especialistas que desempenhem de forma competente seu papel para uma sociedade sustentável. Todos os 3 sistemas analisados tratam a sustentabilidade dos materiais interna, mas poderiam ser aprimorados nos aspectos de inclusão e acessibilidade. Em relação à configuração centralizada ou distribuída, podemos dizer que a centralizada permite o domínio do controle. No entanto, a distribuída é promissora, uma vez que a formação de redes é um recurso para tratar a complexidade. A parceria de instituições que tenham interesses afins para a produção de uma materioteca sólida, com dados qualitativos e quantitativos, capaz de atender os requisitos ideais de forma abrangente, permitiria a divisão de tarefas e custos, possibilitaria que os acervos existentes fossem mantidos na forma atual e estimularia as trocas de materiais e conhecimentos. Concluindo, iniciamos o desenvolvimento de estratégias para a construção de uma materioteca que seja um instrumento constante para projetos envolvendo instituições acadêmicas brasileiras, sendo desejável a definição de sistemas flexíveis de catalogação, como a web semântica, lidando com uma rede de significados, definição de requisitos de sustentabilidade do ponto de vista interno e externo, lidando com questões de inclusão, acessibilidade, usabilidade, utilizando análise estruturada, descrição do ciclo de vida dos materiais, gestão e manutenção do sistema. Iniciativas de sucesso devem coordenar os diversos interessados, formar uma rede sistêmica envolvendo a academia, o governo, a sociedade e as empresas. Linhas de fomento para laboratórios compartilhados existem. Estas foram nossas referências. Agradecemos ao programa PAPIC da UENG. Estes são nossos contatos. Obrigada.